A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para a honra e glória do Senhor, eu estou fazendo esse vídeo e trazendo uma mensagem hoje sobre um assunto muito polêmico, algo que muitos, trazendo para a igreja, muitos concordam e outros não concordam, e há uma grande confusão. E o tema dessa pregação, desse ensinamento, que gostaria que você prestasse muita atenção, que você pegasse a sua Bíblia, que você acompanhasse nas Escrituras Sagradas o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre acepção de pessoa, sobre não fazer comércio na casa de oração. Qual é o propósito? Por que Jesus nos ensina? Por que Jesus ensinou naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, que não poderiam fazer comércio na casa de oração? Por quê? Porque Jesus, ele conhece tudo. Jesus já sabia o que poderia acontecer com a sua igreja, com o local que ali. O que é a igreja? A igreja somos nós, somos um povo reunido, um povo unidos para poder fazer o principal: amar a Deus sobre todas as coisas, adorar a Deus, engrandecer o nome santo dele, glorificar ele sobre todas as coisas, buscar ele em primeiro lugar na nossa vida, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O propósito que Jesus deixou à igreja: existe o local, um lugar. Muitas vezes existe muitas pessoas que falam: não, igreja não é um templo, igreja não. Eu até concordo que a igreja somos nós, mas existe locais, seja em uma casa, seja em um local que se reúna o povo para adorar a Deus, nenhum só pensamento, nenhuma só fé. Isso é igreja. Mas também tem a igreja. Tem igreja, porque se não tivesse igreja, como está escrito na Bíblia, então a gente teria que tirar tudo isso. Tirar as igrejas de Atos, as igrejas de Coríntios, as igrejas de Éfeso, de Efésios, de Gálatas, Colossenses. As igrejas. A igreja é um local onde o povo se reunia para adorar a Deus e para ajudar aqueles necessitados, os que precisam de ajuda. Hoje não é diferente. O propósito da igreja, a igreja de Cristo, é ter um local, seja numa casa. Muitas vezes você fala: não, numa casa também pode ser uma igreja. Amém. Amém. Desde que seja para adorar a Deus, desde que seja para glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde seja um local que pessoas se reúnam com amor, com unidade, com sinceridade, para adorar o Senhor verdadeiramente, não pelas coisas que Ele dá, oferece, mas pelo que Ele é. Não pelas coisas que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, de toda a adoração. Ele é digno que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade, que nós venhamos entregar a nossa vida para Ele, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o propósito dessa mensagem, irmãos, é que você não pegue como julgo. De repente, na sua igreja, no local que você se reúne, tem isso. Mas, de repente, você não conhecia essa palavra, de repente você nunca analisou as escrituras nesses pontos, achava que tudo isso é normal. Mas tem um propósito. Por que Jesus, ele não aceitou e ele não aceita comércio, vendas, seja ela o que for, dentro da casa de oração, do local que se reúne o povo de Deus para adorar, para engrandecer, para poder um ajudar o outro, ser humildes um com o outro, sem acepções de pessoas. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 21, versículo 12 em diante. Eu quero que você aprenda com a palavra de Deus, não pelo que o homem diz, pelo que a mulher diz, não pelo que eu digo, não,
mas sim pelo que a palavra nos ensina, revelada pelo Espírito Santo. Para que eu e você não venha a ser enganado, para que eu e você não venha participar de algo que não agrada ao Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, Ele nos mostra através da palavra que Ele se indignou, que Ele se irou, mas não pecou com essas atitudes, como muitos hoje estão fazendo dentro das igrejas, dentro das casas de oração. E é isso que Deus Ele quer falar conosco através deste vídeo, para que você não venha a ser enganado, para que você não venha participar dessas coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes a gente acaba participando sem conhecimento. E o próprio Senhor Jesus diz que nós erra por falta de conhecimento e não conhecendo o poder de Deus. Oséias 4,6 também diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E Jesus ele diz em João 8,32, é conhecendo a verdade e ela nos libertará. Precisamos conhecer essa verdade. E essa verdade ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que ele vai abrir teu entendimento. Por que ele proibiu? Porque ele não aceita comércio, desde do menor ao maior, dentro de uma igreja. De qualquer tipo de vendas, de qualquer tipo de algo que não que comercializa ali dentro, não pode. Por quê? Tem um propósito. Por quê? Porque Jesus, ele é perfeito. Jesus ele já conhece, ele já sabia o que muitos iam fazer com as casas de oração. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já sabia que se as pessoas desobedecerem essa palavra, isso que ele deixou, o que ia acontecer com as igrejas, com os templos de oração, onde o povo se reúne para ser ajudado. Muitos não têm condições, muitos não têm nem o que comer na sua casa. E muitas vezes vão até uma casa de oração para receber uma palavra da parte de Deus, uma palavra de ajuda, uma palavra que a pessoa está precisando, às vezes precisando de algo, muitas vezes de algo físico, como diz lá em Tiago. Se a gente vê o nosso irmão passando por necessidade, não tendo o que vestir, não tendo o que comer, e a gente diz, vai em paz. Que fé eu tenho? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar meu irmão? Não tem como. Eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo e odeio, ou seja, eu não ajudo o meu irmão que eu estou vendo passar por lutas e necessidade. Então essa é a igreja. O propósito da igreja, irmãos. Muitos ainda não entenderam que o propósito da igreja, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E ele disse para Pedro, e Pedro dizia, Senhor, tu sabes. Jesus ele diz bem claro para Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhinhas. É isso que os pastores das igrejas têm que fazer, cuidar das ovelhinhas de Cristo, não fazendo acepção de pessoas, não colocando uns em lugares altos, lugares privilegiados e outros simplesmente não está nem aí. É o que nós vemos muito hoje. Então essa palavra ela abrange muito dentro de uma igreja. Então Jesus ele ensina o porquê ele proíbe comércio, seja ele qual for dentro de uma igreja. Seja o que for, vender bala, Jesus proibiu. Se você vender bala dentro de uma igreja, se você vender CD dentro de uma igreja, seja lá o que for, uma folha de caderno que você vender dentro da igreja, saiba que você não está agradando a Deus. Você pode até fazer isso. Você pode... Jesus ele não vai proibir. Ele já deixou na palavra. Ele já deixou claro para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam fazendo comércio. E a palavra já está escrita que Jesus ele expulsou aquelas pessoas de dentro do templo de oração. Então, se hoje estão fazendo, mas saiba que naquele grande dia,
as contas vai ser acertada. Jesus ele não vai esquecer, porque ele diz: aquilo que o homem semear, ele ceifará. Se Jesus ele proibiu, se ele falou não, é palavra definida: não fazei comércio na casa de oração. Então, se Jesus deixou, eu e você temos que obedecer a quem? A Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos obediência. Por mais que o homem, seja ele quem for, a mulher, se falar contra o que Jesus disse, não creiai, como diz o apóstolo João, nas cartas, nas epístolas, de 1 João 4, versículo 1. Filhinhos, não creia em todo o Espírito, mas antes provai-o, se o Espírito é de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Muitas vezes tem pessoas que estão fazendo, mas enganadas, por não ter examinado esses pontos. Muitos até estão fazendo, mas não sabem que a revelação proíbe, que a palavra de Deus proíbe de fazer aquilo. Mas eu creio, se você está fazendo algum tipo de comércio, algo dentro de uma casa de oração, não faça, para que você não pague um grande preço naquele grande dia, no dia do julgamento. Amém? Vamos estar lendo o que o Senhor Jesus nos ensina. Mateus capítulo 21, versículo 12. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tem convertido em covios de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou. Olha que tremendo. Está escrito, está no Velho Testamento, se eu não me engano, Isaías 57. Então Jesus ele citou a Bíblia. Então a palavra de Deus, ela é para ontem, para hoje e eternamente. É isso que Jesus nos ensina. Tem algo que é irrevogável. Tem algo que Jesus já deixou escrito. Ele não volta atrás. Porque ele sabe que isso vai trazer muitas consequências ruins. A casa de oração, o templo onde o povo de Deus se reúne, é um local que a gente tem que se reunir em um propósito, com entendimento. Um culto racional, com entendimento. Entendeu qual é o propósito da gente estar ali, reunidos, juntos, como o corpo de Cristo. É adorar a Deus, é engrandecer, é clamar, é interceder, ouvir a palavra, aprender com a palavra, a se arrepender, sair dos maus caminhos, sair do pecado. Esse é o propósito, ajudar aqueles necessitados, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nus, aqueles que estão presos, não só em cadeias físicas, mas nas cadeias espirituais de Satanás. Esse é o propósito da Igreja de Jesus. É um ajudar o outro. Aqueles que têm uma condiçãozinha melhor, ajude aqueles que não têm. Aqueles que não têm, mas ajude os outros também em oração. É assim a Igreja de Cristo. Esse é o propósito da igreja. E Jesus está nos ensinando. Aqui a Bíblia diz que Jesus ele expulsou os que vendiam. Mas é eles que estão vendendo. Mas a Bíblia diz que Jesus expulsou os que vendiam e os que compravam. É o mesmo peso. Se eles vendem é porque tem alguém que compra.
outros trocavam dinheiro, estavam fazendo da casa de oração comércio. E Jesus, ele expulsou, Jesus virou a mesa, falou: não faça da casa de oração, a casa de Deus, aonde vocês se reúnem para adorar a Deus, para clamar, para aprender com a palavra. Não faça comércio, não faça uma casa de ladrões, pessoas que só pensam em avareza, em ganhar dinheiro. Não façam. Porque vocês fazendo isso, por mais que vocês disserem, não é para ajudar a obra, mas vocês vão fazer acepções de pessoas. Uns vão ter como comprar, outros não vão ter. E como que fica aqueles que não têm? Presta atenção no que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Gostaria também, confirmação, testificação no contexto. Fala nos 4 evangelhos, Jesus deixou nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele deixou escrito nos 4 evangelhos: não faça comércio na casa de oração. Não faça comércio na onde vocês se reúnem para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para vocês se unir, para ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Não faça acepções de pessoas. Porque, irmãos, qualquer tipo de vendas dentro de uma igreja, tenha certeza, quem tem dinheiro vai estar ali: estou fazendo a minha parte. Mas quem não tem, vai ficar sem. Imagina você vendendo um bolo na igreja. Aqueles que têm, eles vão comprar. Eles vão dar para os seus filhos. Mas e aqueles que não têm? Aqueles que não têm condições, que às vezes o seu armário não tem nem um pacote de arroz. Aquela criança que está ali com aquela mãe, com aquele pai, está sentindo vontade de comer um pedaço daquele bolo, ou comer um bolo, mas só que seu pai e sua mãe não tem nem R$1. E ele vendo, assistindo, aqueles que têm, comprando. Como que fica? Isso não é acepção de pessoas? Dentro da casa de oração? Imagina Jesus olhando para isso. Preste atenção. Veja a gravidade de qual muitos estão fazendo aí, achando que isso é normal, que não está pecando contra Deus, não está desagradando a Deus. Porque Jesus, ele deixa bem claro: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Ai daqueles que fazer um dos meus pequeninos se ofender, se escandalizar, voltar para trás. É melhor que amarrasse uma pedra, uma corda no seu pescoço com uma pedra bem pesada e lançasse no fundo do mar, de que fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Será que esses que estão vendendo cura, aí aquele que está ali em busca até de receber um milagre da parte de Deus, uma cura espiritual, talvez uma cura física. Porque a igreja, a casa de oração, é para ser um hospital espiritual. Que quem é o médico do médico é Jesus Cristo. O médico dos médicos é Jesus Cristo que está lá dentro. Através daquele que entendeu, que tem fé, que tem sinceridade perante a Jesus Cristo. Ele usa como instrumento, porque o Espírito Santo vai usar ele pela fé para curar, para abençoar, tanto no espiritual, que é o principal, como no físico. Mas se estiver fazendo acepção de pessoas, se como muitos estão fazendo, vendendo, falando, deposita aqui tanto X aqui no altar, que você vai receber a sua cura. E aqueles
que está precisando de uma cura, mas não tem nenhum real. Não tem nada, condições nenhuma. Que Deus é esse que eles estão pregando? Um Deus que precisa de você dar dinheiro para você receber a cura, o milagre? Não. Deus não opera assim. Deus ele opera pela fé. Porque a Bíblia diz que quando a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 25 em diante, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, toda a sua fortuna que ela tinha, mas só que a sua saúde cada vez mais piorava. E ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais bens materiais nenhum, mas ela teve um principal que Jesus mais ele quer de mim e de você, é a fé, que nós devemos acreditar nele. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela diz que se somente tocasse nos vestes de Jesus, ela seria curada. E foi o que ela fez. Ela foi se arrastando e tocou nos vestes de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Jesus não quer teu dinheiro, não. O dinheiro, a ajuda do dízimo, de oferta, na casa de oração, é para ajudar os necessitados e manter aquela casa aberta. Porque ela tem custo, tem luz, tem água, tem PTU, tem aluguel, muitas vezes. Tem os projetos para ajudar as vidas necessitadas. De graça, recebeste, de graça dai. Os que têm condições, desde da igreja primitiva, é assim. Aqueles que tinham, vendiam para ajudar aqueles que não tinham. Essa é a igreja de Cristo. Mas vender a palavra de Deus, como muitos têm vendido, enganado as pessoas. Nós não podemos deixar o nosso coração pender pelo que o homem diz. Nós temos que olhar para o que Jesus, para aquilo que Jesus nos ensina, para que eu e você não venha pecar contra Deus. Peço que você abra lá em João capítulo 2, no Evangelho de João. Glória a Deus. Irmãos, não se ofenda. De repente você está numa igreja que tem isso, numa casa de oração, mas tenha sabedoria. De repente você chega no pastor, mostra esses pontos para ele, conversa com ele. Ah, mas eu não compro, mas a gente vai aprender. Em João, o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 em diante. Acompanha na Bíblia. Porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. A palavra é de Deus. Está na minha e na sua Bíblia. Você vai ver, você vai ler e você vai entender. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordas, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devora. Me devorou. Amém? Olha que tremendo. Só da gente ler essa palavra,
É muito clara essa palavra. Não façais da casa do meu pai casa de vendas. É uma palavra bem simples da gente entender. Não adianta eu e você endurecer o nosso coração para não querer entender o que Jesus está nos ensinando. A Bíblia diz que Jesus, e é tão tremendo essa passagem, que mostra que Jesus, buscando nos evangelhos, foi um momento que Jesus mostrou indignação, ira, de uma forma que ele fez um açoite, ele pegou a corda e dobrou ela e saiu jogando tudo no chão, expulsando aquelas pessoas de dentro, indignado. Por quê? Porque ele sabia que aconteceu o que está acontecendo muito hoje. Muitas casas de oração fazendo vendas, comércio, acepções de pessoas. Jesus ele nos ensina através dessa palavra que eu e você não podemos estar fazendo comércio dentro da casa de oração. Por quê? Porque uns que têm, ele pode comprar. E os que não têm? Pare um pouquinho e analise, deixa Deus falar com você. Imagina você com seu filho e eu com meu filho, uma parábola. Ali tem uma cantina de vendas dentro da igreja, na casa de oração. E ali o pastor anuncia, olha, tem bolinho, tem coxinha, tem refrigerante, tem bolo, tem isso, tem aquilo. Aí eu tenho dinheiro, meu filho fala, pai, eu quero comer uma coxinha e uma latinha de Coca-Cola. Não tem problema nenhum para mim. Eu vou lá, tiro o dinheiro do meu bolso, vou lá e compro para o meu filho. Só que o teu, ele olha criança, jovem, vai e fala para você, pai, paga para mim também uma coxinha e uma latinha de coca para mim, por favor. Mas só que você não tem nenhum real no teu bolso. De repente você está desempregado. Você foi ali para ouvir uma palavra de Deus, para receber a oração, para adorar a Deus. Aí naquele momento ali teu filho pede. Aí você olha para ele e fala, filho, o pai não tem, filho. O pai não tem dinheiro. Como que teu filho vai ficar? Como que você vai ficar? Aí muitos vão falar, mas aí não, a igreja não tem culpa. Presta atenção, tem sim. Tem sim. Ou você dá de graça para todos. Se você colocar isso, algo para poder doar para todos igual, não fazer acepção. Ó, pessoal, depois do culto aí vai ter um comes e bebes aí, é a igreja que tá aí, é para a glória de Deus, Deus abençoa a gente aí, a gente estamos fazendo aí hoje, não é sempre, mas uma vez ou outra, para abençoar todos aí, ó, as crianças, comer um bolo, comer uma coxinha, tomar um refrigerante, para a glória de Deus, de graça. Isso não é errado. Não é errado. Isso não é comércio. Isso é união. Isso é amor. Agora, a partir do momento que eu vendo, os que têm compra, mas os que não têm, é pecado. É isso que Jesus está nos ensinando. É pecado. Como que vai sair aquele homem? Como que vai sair aquela criança? Como que você vai sair com seu filho? Você vai sair feliz? Dando glória a Deus? Você vendo o teu filho triste? Você vai sair constrangido? Analisa. Eu trago de outra forma também, outro ponto. Como muitos estão fazendo. Aquele que dá um dízimo melhor, aquele que dá uma oferta melhor, aquele é tratado ali melhor do que aquele que, às vezes, coitado, está desempregado, não está podendo dar nada. Aquele que dá
uma oferta, um dízimo gordo, tem os melhores assentos, tem os lugares mais abraçado, é mais dada atenção. Mas espera aí. Se o dízimo e a oferta é para ajudar aqueles que precisam, é para que não falte mantimento na casa de oração, é para que não falte o principal alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Aquele local tem que permanecer aberto, com as suas dívidas tudo paga, para poder manter ali a casa de oração. Ali o líder que depende da obra também é digno do seu trabalho. Agora fica um monte de gente dizendo que dízimo e oferta não é bíblico. É bíblico, mas tem que saber usar também, porque até isso a Bíblia ensina. É para que não falte mantimento na casa de oração, porque o propósito é ajudar os que não têm, os que não têm condições. E a principal ajuda é espiritual. Por isso que aquele local é um hospital espiritual, que tem que ter pessoas espirituais preparadas por Deus para ser usada pelo Espírito Santo para curar, libertar e transformar através da palavra. E as demais outras coisas serão acrescentadas. Esse é o propósito do dízimo e das ofertas. É em pró a igreja, o povo, os necessitados, os que não têm. É isso, por amor. Os que têm vai ajudar por amor e por alegria. Isso que Jesus nos ensina. Não é fazer comércio, só tirar daqueles que... Aí às vezes as pessoas que têm, elas dão, elas compram em troca algo porque elas sabem que vai receber. Isso é ensinando o povo errado. O povo vai... Às vezes ela deixa de ofertar, até de dizimar para comprar algo. Ah, mas eu estou ajudando a igreja da mesma forma. Estou ajudando a obra. Tá nada. Tá escandalizando. Tá ofendendo aqueles que não têm. Muitos. Tem outro ponto também. Quantos estão dentro das igrejas? O pastor fala lá no púlpito. Aquele que quer receber uma cura, deposita R$1.000 aqui no altar que você vai receber uma cura. Então, as pessoas estão tão desesperadas. Às vezes está com uma doença ali que não tem cura para a medicina humana. Aí ela vai lá, vende até a casa dela. Vai lá e deposita tudo aquilo ali. Aí morre mais rápido ainda, porque não tem nem lugar para morar. Vai morar na rua. Sabe o que o pastor vai dizer? A tua fé foi muito pouca. Quantos não acontece isso? Aí aquele outro, coitado, que está passando uma situação financeira, precisando de uma cura, ouvindo o pastor falar isso, deposita X aqui no altar que você vai ser curado. Aí aquela pessoa não tem nem R$1, aí ela vai falar assim, eu vou ficar doente ainda porque eu não tenho nem um centavo. Então é só quem tem dinheiro que é curado, quem não tem, coitado, como eu, vou continuar doente aí. Irmão, nós temos que parar de ser ignorantes, parar de ser cegos espirituais, entender o que Jesus está nos ensinando, que comércio dentro da casa de oração é pecado, porque não é ali um local que todos são iguais diante de Deus. Todos são iguais, Deus não faz acepção de pessoas. Nem é pela cor, não é pela altura, como Deus falou para Samuel quando foi ungir Davi. Ali Jessé chamou seus filhos, excluiu Davi, o pequenininho, mais magrinho, o pastorzinho de ovelha. Chamou os mais fortes, os mais bonitões. Mas ali chamava um, Deus falava, não é esse. Samuel, é esse? Não é esse. Samuel, eu não olho para o ser humano como o ser humano olha. É isso que as pessoas não entendem. Deus, ele não faz acepção. Deus, ele não olha para mim e para você por aparência, por roupa bonita. Não. Deus, ele olha para o nosso coração. Dentro de nós, a humildade, a simplicidade. Como João Batista nos ensina. Não importa que nós diminua e ele cresça. Como o anjo falou para João. Quando João, ali em Apocalipse 19, versículo
9, que João se prostra diante de um anjo, o anjo fala, epa, levanta, que eu sou servo, eu sou servos. Adora somente a Deus. Só Ele é digno. Só Ele é digno de adoração. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele entregou Jesus para todo aquele que nele crê. Não falou, não, vai ser só para os judeus, não. Ele entregou, porque essa promessa, se a gente lê no Velho Testamento, quando ele mandou Ezequiel profetizar no Vale de Ossos Secos, ali já estava apontando para nós, para o povo gentil. Ali estava tendo uma divergência entre Israel e Judá, mas Deus já estava avisando, a promessa dele seria para o povo gentil. Que o apóstolo Paulo ele diz, não tem diferença entre judeus e não judeus, gregos, gentios. Tanto que Paulo foi o apóstolo dos gentios, que somos nós, de outras nações. Como Pedro disse ali na casa de Cornélio, hoje eu vejo que Deus ele não faz acepção de pessoas. Mas olha o que a igreja que se diz de Jesus está fazendo hoje. Acepções dentro da igreja. Quando eu faço comércio dentro de uma igreja, numa casa de oração, eu estou fazendo acepção de pessoa. É isso que as pessoas, os líderes não estão entendendo. Que uns que têm, compram. Os que podem, compram. E os que não podem, como que eles ficam? Ah, o problema é deles. Eles que se virem. Vocês que vão se virar com Jesus naquele grande dia. Como está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2. O juiz não dorme. O juiz está de olho. Porque tem muitos fazendo de comércio com o povo. Arrancando as coisas do povo. Em um propósito para ele mesmo. Não para ajudar o próximo. De graça recebeste, de graça dai. O pregador, eu não sou contra de um pregador que vive pela obra, missionário, que está aí na obra, está pagando preço. Como o apóstolo Paulo fala, é um orgulho meu de eu não receber das igrejas. Eu trabalho, mas ele fala, é um orgulho meu. Mas não é errado aquele que vive da obra receber da obra. Não é pecado. Se o pastor trabalha na obra, vive pela obra, dando a sua vida em prol às outras vidas, ele é digno. Ele é digno, é um trabalho. E é um trabalho que nem qualquer um que quer, não, meu amigo. É dar a sua própria vida por pessoas que muitos nem querem, não querem nem saber da palavra de Deus, mas ele está ali insistindo, orando, jejuando em prol daquela vida, então é digno. O homem que vive pela obra, ele é digno, porque é uma obra que não é para qualquer um. E esse era para ser mais reconhecido, não porque ele é reconhecido por Deus. Ele é reconhecido por Deus, porque nós não tem que ser reconhecido pelo homem, tem que ser reconhecido por Deus. Mas aqueles que é espiritual, eles reconhecem, falam assim, é para a glória de Deus ajudar esse homem. Porque esse homem, ele dá vida por amor a outras vidas. Não é pecado. Agora fica um monte de baboseira, muitos distorcendo, mas não sabe o que é a obra de Deus. A obra de Deus, o real propósito é salvar almas, vidas, para entrar no reino de Deus. Vida ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aonde tem amor, aonde tem união, aonde não tem acepção de pessoas, aonde não tem julgo, aponte, como tem muitos hoje fazendo. Oh, irmãos, nós temos que aprender com o Evangelho de Cristo. Peço para estar encerrando. Em Tiago, capítulo 2.
Tiago capítulo 2. Glória a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 1. O título aqui na Bíblia já diz: acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, a casa de oração, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, entrar também algum pobre com sórdido traje, seja um humilde traje, e atentades para o que traz o traje precioso, e lhe disseres: assenta-te tu aqui em um lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou se assenta-te abaixo dos meus estrados, seja dos meus pés. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Uma pergunta. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? E lhe lideiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fizeis acepções de pessoas, cometeis pecado, e sois condenado pela lei, como transgressor. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Oh, glória! Tiago, capítulo 2, do verso 1, versículo 1 até o 10. Leia. Olha que tremendo, irmãos. Olha o que Jesus está nos ensinando. Olha o que o Espírito Santo, através de Tiago, fala conosco. Se chega um homem rico na igreja, na casa de oração, no ajuntamento, como que você trata ele? Como que você trata? Você dá um lugar de honra para ele? Elogia? Mas aquele pobrezinho, aquele que entra com a roupinha humilde, aquele que não tem condições, que está ali, como que você trata? Como que você tem tratado? Essa é uma pergunta. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Você imagina uma pessoa que tem condições. Foi como o irmão falou. Gente, a gente tem que entender que igreja não é lanchonete. Igreja não é restaurante. Igreja é lugar da gente ir até muitas vezes em jejum, consagração. Igreja,
Casa de oração é local para a gente ir, nenhum propósito, com entendimento. Um culto racional, com entendimento. Da gente adorar a Deus, engrandecer a Deus. Da gente amar uns aos outros, ser humilde um com o outro. Saber que seu irmão está precisando de ajuda e você ir ali, ó, comentar, chamar o pastor, falar, vamos ajudar esse irmão, essa irmã, vamos aqui, ó, nós temos um pouquinho, eu não tenho muito, só tenho um pouquinho, mas vamos se unir para ajudar. Não faça comércio na casa de Deus para fazer isso, não. Vamos chamar aqueles irmãos espirituais para a gente ajudar essas pessoas. Mas não, muitos preferem fazer comércio. Irmãos, está aqui a palavra, essa mensagem. Não caia nesse engano. Porque naquele grande dia Jesus vai cobrar. Porque se eu fizer comércio na casa de oração, que tem dinheiro vai comprar. E os que não têm vai ficar com vontade. Aí você pode dizer, mas eu nunca comprei nada, eu nunca... Amém. Mas você, como homem de Deus, você pode chegar no pastor e falar para ele, olha, tem pessoas, presta atenção, começa a prestar atenção. Se é onde você está, presta atenção na hora que está anunciando cantina, vendas. Você vai ver aquelas pessoas que têm dinheiro comprando, você vai ver. Mas olha também para aquelas que não têm. Presta atenção naquelas que não têm. Aí olha com teus olhos espirituais. Olha para aquelas pessoas que não têm como Jesus está olhando. Faz esse análise. Deixa Jesus abrir o teu entendimento. Olha com os olhos espirituais. Porque se você olhar com os olhos carnais, você não vai ver nada. Mas olha, que você vai sentir. Só toma cuidado para você não... Se você estiver preparado para fazer como Jesus fez, é capaz de você pegar algo e virar até a mesa. Mas não precisa fazer isso não. Jesus ele já deu esse exemplo. Não vai precisar você virar a mesa, não. Só chega no pastor com amor. Manda ele ler esses pontos. Faça para ele olhar também para aquelas pessoas que não têm. Como que elas ficam? Eu não estou trazendo para te julgar, mas para você refletir. E você que ainda não está, às vezes você não vai, se chateia com essas coisas. Não, olha para Jesus Cristo, para a palavra. Para que você também seja usado por Deus, para você ajudar essas pessoas que estão muitas vezes até no engano. Eu acredito que tem muitas pessoas que fazem isso na igreja e estão enganadas, elas não sabem. Elas não sabem que aquilo ali é pecado. Mas lê lá em Tiago, você vai ver nos 4 evangelhos, ó. Mateus, capítulo 21, 12 ao 14 em diante. Marcos 11, 15. Marcos capítulo 11, versículo 15 ao 18. Lucas 19, do 45 ao 47. E João 2, versículo 13 ao 17. Tiago, capítulo 2, do 1 ao 10. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. Colossenses, capítulo 3, versículo 25. Efésios, capítulo 6, versículo 9. E Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17. Só um pouquinho para você entender, tem muito mais. Mas eu não li esses outros para não ficar muito grande. Ouça o que o Espírito Santo ensina, não o que o homem ensina. Para que depois você não pague um preço muito alto. Ame seus irmãos. Ame também o seu pastor. Ajude ele, não julgue. Não julgue. De repente ele nunca parou para analisar esses pontos. Mas através da tua vida, você que vai assistir esse vídeo, Deus vai usar você para alertar o teu pastor, o teu líder,
para que ele não venha fazer isso. Se vocês quiserem se reunir para ajudar as pessoas que não têm, os que não, dê de graça, faça de graça na igreja, não tem problema. Porque é isso, Jesus se alegra. Mas não faça comércio, nada de vendas, nada. Não venda um CD, porque o que tem dinheiro vai comprar, os que não tem fica com vontade, fica frustrado. Eu não tenho, queria tanto esse CD, mas eu não tenho nem R$1. Veja que quem está vendendo vai dar de graça para um monte de gente. Não vai dar. Então não faça. Fizer de um local distante da igreja, da casa de oração, não tem problema. Ah, vou fazer ali, ó, lá na minha casa algo lá que é particular, não tem, é para todo mundo igual. É diferente, mas dentro da casa de oração, não faça. Porque é acepção de pessoas. Não faça, que você vai ser cobrado por Deus. Agradeça a oportunidade a Deus. Espero que essa mensagem fale ao teu coração e que o nome do Senhor venha ser glorificado através da tua vida, pela obediência, que você abra o coração para essa palavra. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo colocar engano. Ah, esse irmão está trazendo coisas que não tem nada a ver. O inimigo está aí para enganar. Muitos falsos profetas têm enganado. Mas eu olho para Jesus. Se Jesus disse, não façais comércio na casa do meu pai, ele já falou. E eu, se um dia Deus colocar pela misericórdia qualquer coisa, qualquer obra na minha mão, se eu não tiver condições de dar de graça, eu vou ficar na minha. Mas se Deus permitir, eu não vou fazer acepção de pessoa. Porque eu sei que Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça e juízo. São a base do seu trono. O que Ele falou, Ele cumpre, Ele não volta atrás. Se Ele falou que o que o homem semear também se fará, eu acredito. Se o homem está semeando isso, que é pecado, ele vai colher naquele grande dia. Que o Senhor Jesus abençoe você. E você, olhe para Jesus. O propósito da igreja, unida, o corpo de Cristo, é para amar a Deus sobre todas as coisas, adorar a Ele, engrandecer a Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e amar os nossos irmãos, o nosso próximo que precisa desse amor, desse conhecimento, e não com acepção de pessoas, mas com união, com fé em Jesus Cristo, porque quem faz a maior obra é Ele. Através do Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e leva para o céu. Esse é o propósito. Deus abençoe.